seja corajoso o suficiente para ser ruim em algo novo. Eu escutei essa frase uma vez, eu acho que ela define perfeitamente como está sendo essa experiência de aprender do zero a produzir, roteirizar e editar conteúdo. Mas bom, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Léo Morato e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu vou dar sequência no segundo episódio da jornada rumo à residência médica, onde eu exponho e documento a minha experiência nesse mês estudando para residência médica, enquanto eu faço internato no 5º ano da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E eu tento mostrar de forma real qual foi a minha quantidade de questões, a minha porcentagem de acerto, o que eu esperava que deu certo, o que eu esperava que deu errado. E, bom, vamos ver como é que foi esse mês. A ideia com essa série é poder de alguma forma construir uma comunidade de pessoas que estão passando por esse mesmo processo que eu e que queira saber como que é a rotina de alguém que está se preparando para a residência médica. Se você se sentir à vontade, quiser comentar aqui embaixo como está sendo a sua experiência, se você está gostando da série, se você tem alguma sugestão, fique à vontade. No último vídeo eu pedi o like, eu vi que isso facilitou bastante nos números, então se você puder deixar seu like agora no começo do vídeo, facilita muito e me incentiva a continuar. Para esse mês, o que eu decidi falar antes de mostrar o número de questões foi a respeito do algoritmo de revisão espaçada que uma plataforma criou chamada Anki. Com certeza virou modinha há um tempo atrás essa plataforma, você já deve ter ouvido falar sobre ela. Permite que você vá fazendo flashcards e com base no seu desempenho, aquele tema volta a aparecer para você. Então, se você conseguiu responder aquele flashcard de uma forma eficiente, onde você não teve dificuldade para lembrar dos principais pontos, você marca que aquilo foi fácil para você. E aquele flashcard sobre aquele conteúdo vai demorar um pouco mais a aparecer para você de novo. Agora, se você teve uma resposta que não foi tão satisfatória, a própria plataforma vai entender que aquele é um tema que você ainda não domina e vai te trazer, por exemplo, talvez até mesmo no próximo dia ou na próxima semana para você voltar a estudar aquele tema. Então é um software que permite otimizar a sua organização de estudos. Isso faz com que você se preocupe menos em como estudar, o que estudar e apenas só siga um cronograma que eles mesmos elaboram. Bom, então agora eu mudei de forma de gravar aqui, vim para o computador para tentar mostrar para vocês como que funciona o Anki. Se você baixar o Anki agora, não é essa tela que vai aparecer para você, tá? O meu tem algumas personalizações, que se vocês quiserem eu posso até trazer um vídeo depois falando dessas personalizações, mas hoje eu vou tentar só mostrar mesmo a funcionalidade básica do Anki. Então aqui eu tenho o meu baralho, que chama 001, revisão espaçada. Hoje, aparentemente, eu vou ter que ver 17 flashcards novos, que nunca apareceram antes, 3 que eu realmente errei várias vezes, aparentemente, e 43 que eu tenho que revisar. Então, vamos ver aqui mais ou menos, depois eu venho mostrar esses verdinhos para vocês o que é, mas aqui a gente vê então, vamos ver o que aparece para mim hoje. Estudar agora. Bom, então a primeira pergunta que apareceu para mim aqui é: como tratar a colite pseudomembranosa? É uma doença que, quando você usa antibióticos, pode ser que você tenha essa reação, né, no seu TGI e tudo mais. Então, como tratar a colite pseudomembranosa? Eu lembro que tem vancomicina oral no tratamento, e eu não lembro certo se a outra opção é metronidazol ou Bactrim. Então já dá pra ver que, obviamente, é um conteúdo que eu vou ter que ver de novo aqui. Mas vamos ver então se a resposta eu acertei. Vancomicina oral ou metronidazol, não tem nada a ver com Bactrim. E aí aqui embaixo, essa é a funcionalidade do Anki que me faz adorar essa plataforma, que eu não preciso me preocupar, pô, esse conteúdo eu não acertei, não fui tão bem, então eu tenho que revisar ele em quantos dias? Não, o Anki vai decidir isso pra mim. Eu só tenho que falar se eu acertei isso de forma fácil ou se eu errei. Então, nesse caso, eu não acertei, né? Eu não tive certeza se era uma vancomicina oral ou metronidazol, fiquei com dúvida do Bactrim também. Então eu vou colocar aqui que foi uma questão difícil pra mim. E aí ele me disse que vai aparecer em 15 minutos essa mesma questão para eu responder. Se eu tivesse acertado de forma super fácil, ia aparecer para mim só daqui 2 dias. Então eu vou colocar aqui que foi difícil. Falha do diagnóstico de tuberculose na infância, é o próximo que apareceu para mim. Eu lembro que aqui no tuberculose na infância você não faz teste de escarro. Você faz só... Aí eu não lembro, eu sei que são 3 coisas que você tem que fazer para fechar o diagnóstico. Eu acho que é a clínica favorável de tuberculose, né? Tipo, febre, tosse há mais de 2 semanas, sudorese vespertina, enfim, sudorese noturna, no caso, febre vespertina, mas perda de peso não intencional, ok. Então, a clínica. Lembro que a radiografia de tórax, e eu não lembro se é... Não lembro sim, é a prova tuberculínica, o próximo, o da tríade. Vamos ver se eu acertei. Diante de uma questão sobre TB na infância, trabalha-se com um sistema de pontos, que somente acima de 30 pontos considera-se a possibilidade de ser. Perfeito. E aí, como exame, serão utilizados a radiografia de tórax, acertei, o quadro clínico, acertei, e a prova tuberculínica, acertei. Escarro, não. Perfeito, fui muito bem nessa questão. Não acho que seja necessário eu fazer ela hoje ainda, vou colocar aqui daqui 2 dias, vou colocar que foi fácil para mim. Vamos ver a próxima? O estudo que parte da exposição de um fator para avaliar depois se houve ou não relação com a ocorrência, eu acho que é o estudo de Court. Vamos ver se eu acertei. É o estudo de Court. Beleza, mas eu fiquei um pouco em dúvida, então eu vou colocar pra mim que foi difícil.
Ah, Léo, mas você colocou que foi difícil, por que que antes vai, aquele lá, se você colocasse que era fácil, ia aparecer para aparecer em 2 dias, e agora se você colocar difícil, é que vai aparecer em 2 dias? Porque esse flashcard eu já revisei ele várias vezes, ele já apareceu para mim várias vezes. Aquele outro era a primeira vez que aparecia. Então, nesse caso, se eu colocar fácil, ele só vai aparecer daqui 5 dias. E tem vezes que eu vou fazer um flashcard que já apareceu para mim, sei lá, dezenas de vezes, apareceu lá em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. E às vezes, se eu colocar fácil aqui, ele aparece para mim em 4 meses. Então, ele é um sistema muito bom, assim, para retenção de conteúdo a longo prazo, sabe? Então é isso, vou colocar aqui que foi uma questão difícil para mim, porque eu não tive certeza se era curto ou caso clínico, ou caso controle. E aí, beleza, aí aqui, e além do metotrexato, qual outra droga é motivadora na artrite psoriásica? Eu acho que é a sulfasalazina. Sulfasalazina, beleza. E aí, beleza, ó. Aqui, se eu colocar que eu acertei de forma fácil, é 1 mês, mas eu fiquei um pouco em dúvida, então eu vou colocar bom. E assim vai. Assim vai aparecendo todas as questões de acordo com conforme eu for cadastrando. Então eu crio os meus flashcards. Então vamos supor que hoje eu estudei insuficiência cardíaca e durante o meu estudo eu vi na minha aula que eu estava com muita dificuldade de lembrar da terapia quádrupla. Então eu vou colocar aqui, qual é a terapia quádrupla da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Beleza. Vamos supor que eu estou com o meu resuminho aqui, né? Eu vou lembrar, no meu caso eu vou lembrar, é uma questão que eu tenho um pouco de facilidade. É o beta-bloqueador, o ISGLT2, a espironolactona e ISGLT2, espironolactona e Equibrar. Ou Bra, né? E Equibrar. Perfeito, essa aqui é a terapia quádrupla. Então é só eu criar esse flashcard que ele vai começar a aparecer para mim dentro do meu baralho, e conforme eu for acertando ou errando, isso vai definir a frequência que ele aparece para mim. Então é uma plataforma muito boa. E agora falando um pouquinho das personalizações que eu trouxe pro meu Anki, descartar que esse flashcard eu já tenho aqui. Dentro desse baralho aqui, por exemplo, vocês conseguem ver que eu consigo ver quais foram os dias que eu estudei e quais foram os dias que eu não estudei. Então aqui, nesse dia que está em branquinho, ó, é um dia que eu não revisei. Então todos os dias, quase todos os dias, né? Desde 1 de janeiro, ó, desde o dia 1 de janeiro que eu fiz 61 flashcards até o dia de ontem que eu fiz 45, quase todos os dias aqui, ó, 95% dos dias eu consegui cumprir os meus flashcards do dia. E essa função aqui é uma pegada um pouco mais motivacional, assim, eu consegui olhar para esse gráfico aqui, que tá de janeiro a setembro, consegui fazer 51 dias seguidos de flashcards, que atualmente eu tô 14 dias sem falhar, que eu tenho uma média diária de flashcards aí de 57. Então, assim, óbvio que eu não uso esses dados todos os dias, mas é legal de ver. Uma outra funcionalidade que tem aqui para mim também, que eu gosto muito e eu personalizei, é a do painel. Vou mostrar o painel aqui para vocês. E funciona dessa seguinte maneira. Aqui nesse canto esquerdo, eu tenho as grandes áreas da medicina, ó, a cirurgia, clínica médica, GO, pediatria e preventiva. Dentro desse tema, vamos supor que eu quero ver insuficiência cardíaca, novamente, dentro do tema da cardiologia. Será que eu tenho bastante flashcard para revisar esse assunto? Vamos ver. Clínica médica, vou clicar aqui. Cardiologia, vou descer aqui, angina, dislipidemia, ECG, IAM. Aqui, insuficiência cardíaca. Olha a quantidade de flashcards que eu tenho estritamente só sobre insuficiência cardíaca. Então isso aqui guia muito bem os meus estudos, ó. Tá vendo? Pô, eu percebo que talvez esse é um tema que eu não preciso ficar mais criando flashcard, já tem um número bem legal, ó. Tá vendo? Quais são os beta-bloqueadores que podem ser usados na insuficiência cardíaca na redução de mortalidade? Ah, esses 3. Beleza. Ah, Léo, vamos pegar um outro tema? Vamos pensar em encefalopatia hepática. Eu tenho aqui, ó, 6 flashcards só. Mas é um tema que cai muito menos do que insuficiência cardíaca. Então, talvez, tá bom já essa quantidade de flashcards com relação a esse tema. Então, nefrologia, ascite, tem esses aqui. Gasometria, tem isso aqui. Então, é bem legal quando eu quero revisar um tema específico, eu já venho nesses flashcards do tema em específico. Então isso é bem legal e ajuda a organizar os meus flashcards. Então essa é a forma que eu tenho utilizado o Anki dentro do meu contexto de preparação para residência. Ele tem sido meu caderno de erros. E caso vocês gostem e queiram saber um pouco mais de como fazer essas personalizações que eu trouxe, eu posso trazer sim no próximo vídeo. Mas vamos voltar para a temática principal, que é a quantidade de questões e números de acertos que eu fiz em abril, e contar um pouquinho para vocês dessa experiência. Bora voltar para a câmera. Bora para falar então desse meu mês de abril. Hoje eu estou gravando no dia 11 de maio, referente ao mês de abril que passou agora. Se no mês passado, de março, eu estava na clínica médica, o mês de abril foi perfeito para fazer a transição da clínica médica para MFC, que é a medicina de família e comunidade, onde eu comecei a frequentar os postinhos, a casa de pessoas a partir de visitas domiciliares, participar de reuniões de equipe, enfim, é uma experiência muito diferente daquela que eu estava vivendo dentro da clínica médica, onde era algo muito mais hospitalar.
agora a gente consegue ter uma noção muito mais legal de como que a ação dentro dos postinhos e da atenção primária previne muitos casos que a gente tratava essas agudizações de doenças crônicas dentro da enfermaria e dos pronto-socorros quando a gente atendia. Então está sendo uma experiência bem legal, principalmente do ponto de vista social, já que a gente consegue fazer visitas domiciliares, atender pacientes que têm uma vulnerabilidade social e sair um pouco da nossa bolha. Está sendo uma experiência bastante enriquecedora e eu acho que tem agregado muito na minha formação médica nesse ponto de vista mais humano mesmo, assim. É algo que eu estava sentindo um pouco de falta. Às vezes a gente faz algo muito técnico, muito científico e biológico e a gente esquece que também tem essa parte mais biopsicossocial da medicina, assim, que é uma coisa que a medicina UFMS tem trazido bastante na nossa formação. Mas tentando fugir um pouco agora do internato e voltando um pouco mais para a preparação para a residência, esse mês foi o mês que eu comecei a introduzir também o conteúdo da preventiva, da saúde pública, do SUS, mas ainda assim foi o mês que eu utilizei majoritariamente para revisar toda a matéria da clínica médica, já que eu realizei a prova também, então usei esse período para poder otimizar os meus estudos para a prova de clínica médica também. Então, falando dos números, eu fiz 817 questões, então se no mês anterior eu tinha feito 752, nesse eu fiz 817. No outro, a minha porcentagem de acerto tinha sido de 67%. E como eu totalizei mais 817 questões nesse mês de abril, e mais de 700 delas foram da grande área da clínica médica, eu consegui aumentar muito minha porcentagem de acerto porque são matérias que eu já tinha visto e principalmente até algumas questões que eu repetia, então muitas vezes eu até lembrava do gabarito. Então de 67% eu fui para 73%. Fiquei muito feliz com esse crescimento no número de questões e também na porcentagem de acerto. Acho que foi uma evolução muito justa, tendo em conta de que a matéria que eu mais vi e unicamente vi foi a de clínica médica. Agora no mês de maio, que eu estou gravando hoje, dia 11 de maio, eu vou introduzir muito mais a preventiva em relação à clínica médica. Então eu imagino que, como são temas novos em que eu não vou ter revisado ainda, a minha porcentagem de acerto vai cair. E, por exemplo, lá quando eu for começar a ver cirurgia, que é de longe a matéria que eu mais tenho dificuldade, minha porcentagem de acerto muito provavelmente vai começar ali na casa dos 50% e olha lá. Então eu acho que é um número bacana que eu trouxe pra vocês nesse mês. Consegui subir, não sei se no mês de maio eu vou conseguir fazer também, vou me esforçar. O mês de abril ele foi engraçado, porque olha esse gráfico que eu vou tentar colocar pra vocês aqui. Ele mostra as 817 questões e eu fiquei internado por conta de uma reação alérgica que eu tive, então eu tive alguns imprevistos aí, principalmente com a minha saúde, e isso obviamente prejudicou a minha preparação, tanto no internato quanto na residência. E aí vocês podem perceber que nesse mês eu trabalhei muito mais com intensidade do que com consistência. Não tive uma curva regular ali, né? Em uma semana eu fiz muitas questões e na outra eu quase não fiz questões. Então é algo que eu pretendo melhorar no mês que vem e tentar trazer pra vocês. Esse mês eu senti que foi uma estratégia muito boa trazer o caderno de erros no Anki. Eu otimizei um pouco mais essa estratégia que antes eu já usava, mas que agora eu estou usando muito mais. E também tenho me esforçado bastante para finalizar, né, essa matéria da clínica médica, para poder jogar isso para fora e começar outra matéria e ficar apenas revisando essas matérias antigas. Então no mês que vem provavelmente vão aparecer sim questões de clínica médica, mas principalmente mais questões voltadas à preventiva, visando que esse vai ser o meu foco. E aí, a partir de julho, talvez eu comece a antecipar algumas matérias da cirurgia e assim vai. E aí vamos ver como que vai ser esse próximo mês. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje, tentando trazer mesmo como foi a minha vivência no mês de abril, o quarto mês de preparação para a residência. Espero que vocês tenham gostado, estou muito aberto à sugestão. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.